Olá! Na quarta-feira passada, uma discussão entre os pais de um menino de 4 anos quase acabou em tragédia em Curitiba. A criança foi arremessada para fora de um veículo em movimento depois que o pai deu um cavalinho de pau com o carro. O menino quebrou uma das pernas e o pai foi preso em flagrante por lesão corporal. Com uma frota de mais de 1 milhão de veículos, Curitiba registrou somente no ano passado mais de 7 mil acidentes de trânsito, com 98 mortos e quase 10 mil feridos. Por que tanta gente desconta no volante os problemas de casa ou do trabalho? Como conscientizar as pessoas a dirigir com mais responsabilidade? Com a palavra, Neuza Coraça, psicóloga, trabalha no Centro de Psicologia especializado em medos em Curitiba e é autora do livro Seu Carro, Sua Casa sobre Rodas. Celso Mariano também está conosco, especialista em trânsito e diretor da Tecnodata, empresa com ênfase em educação e segurança no trânsito. Ainda o tenente Cristiano Machado, Relações Públicas do Batalhão da Polícia de Trânsito da Polícia Militar do Paraná, do BPTran, e também Adriane Piqueto Machado, psicóloga, especialista em trânsito e diretora da Qualitá Avaliação Psicológica. Como evitar a violência no trânsito? Esse é o tema do Com a Palavra de hoje. Você pode participar do nosso programa pelo 0800 643 7555 ou então pelo nosso e-mail comapalavra@rtve.pr.gov.br. Se preferir, você também pode nos assistir ao vivo pela internet. Acesse, o nosso endereço é o pr.gov.br/rtve. Olá, obrigada pela presença de vocês aqui comigo, agradeço bastante. E cada vez mais todo mundo percebe realmente o trânsito, uma questão de violência sem limites. O que é que está acontecendo? Por que as pessoas chegam a esse ponto, como no caso desse menino, dos pais desse menino, de irresponsabilidade, violência e agressividade, com um final trágico para essa história? Neuza. Essa família caracterizou bem um tempo que a gente está pesquisando, que as pessoas saem das suas casas, entram nos seus carros e continuam se comportando como se ainda estivessem em casa. Então, brigas familiares acontecendo dentro do carro. E com isso, toda essa violência, né? Que é não perceber o espaço que é coletivo, que é compartilhado. Acertar contas, né? Os casais dentro do carro, que não é nada aconselhável. É preferível parar o carro, discutir o que tem que acertar e depois voltar a dirigir. E não do jeito que aconteceu ali, ainda que não foi uma tragédia maior, né? Agora, tenente, o senhor percebe de fato se as pessoas estão realmente mudando o comportamento? Os motoristas paranaenses estão mais agressivos? O que a gente nota é que o motorista ele tem uma certa tendência, quanto mais tempo de habilitação ele tem, maior vai ser o nível dele de confiança, de percepção de confiança no volante. Então, isso contribui para que ele deixe de lado alguns fatores de segurança, que é a atenção no trânsito, a atenção à sinalização. Então, quanto mais tempo ele tem de habilitação, isso acaba influindo na condição do acidente. O senhor podia contar para a gente um caso, algum atendimento, alguma ocorrência que o senhor fez, uma situação absurda de uma batida ou de um mal-entendido que chegou a um ponto extremo? Bom, existem vários casos, né? Infelizmente, a gente não tem como prever um acidente de trânsito, mas a gente pode evitar. Algumas das vezes, a maior causa dos acidentes ela é a imprudência, ou seja, a velocidade, o descuido, né? O descaso em função de legislação, sinalização. Agora, com o retorno às aulas, a gente vê também transporte de crianças com bastante empirismo, né? Uma dificuldade muito grande das pessoas em se ater à legislação, colocar o seu filho numa cadeirinha específica, utilizar corretamente esse assento para a criança. Então, às vezes, a gente entende que o motorista ele tende a deixar isso de lado, a essa condição de tratar bem seu filho, e só vai ver a gravidade, como nessa situação, depois que ela acontece. Após a situação acontecer, é que o pai entrou em contato e já viu que a realidade era bem outra, se arrependeu de tudo que aconteceu, mas logo após. Adriane, o que você acha que acontece? Que a pessoa chega a perder a cabeça, perder o senso de paternidade, de cuidado com o próximo, partir para uma violência, para uma falta de noção, uma atitude irresponsável. Todo motorista sabe, conhece o que o senhor disse, tenente, né? A questão das leis, o respeito. Por
que é que as pessoas não cumprem na prática? Eu penso assim que sempre a questão do trânsito ela é muito complicada, né? A gente não pode achar uma questão dentro dessas todas questões e explicar o trânsito como ele é hoje a partir de uma problemática. Eu acho que o trânsito ele é violento porque a sociedade nossa é violenta e não há nenhuma demonstração mais clara para nós do que isso, do que o trânsito realmente é fruto, né, dessa sociedade violenta. Acredito que o fato de estar num carro exacerba essas tendências mais agressivas, né? As pessoas usam carros para outros fins que não somente um utilitário para transportar daqui para lá e etc. Então, eu acredito que nesse caso, por exemplo, ele estava armado, ele estava com um carro. Ele pôde expressar a raiva dele, ou sei lá o que ele estava sentindo, dando um cavalo de pau e não medindo as consequências, né, que foram, na verdade, contra ele mesmo, que foi ver o filho machucado. Eu vi as cenas na TV, ele chorava muito. Então, assim, se ele estivesse com uma arma na mão, talvez ele tivesse tido uma atitude mais séria ainda. Mas eu acho bem interessante esse paralelo da arma com o carro, porque, na verdade, a relação que as pessoas têm com o veículo, ela é muito importante e eu acho que a gente precisa pensar em várias situações que estão em torno disso. Celso. Olha, se eu não acompanhei especificamente esse caso, mas se o menino chegou a ser arremessado fora do carro, é porque ele não estava adequadamente instalado no veículo, né? Já começa aí a situação, Já começa então. por aí. Então, eu vejo assim que há um sofrimento muito grande na nossa utilização do trânsito, por um lado, pela falta de preparo que nós temos para participar do trânsito de forma adequada, e isso é segura, isso tem tudo a ver com comportamento, com cidadania, e por outro lado, uma falta de percepção do risco. O ambiente trânsito é um ambiente naturalmente perigoso, oferece muitos riscos. Então, se um casal entra dentro do carro, dirigindo, né, ele que estava dirigindo, discutindo, ele já não está dando a devida atenção para o ato de dirigir, que exige uma série de capacidades, né? As capacidades automotoras, de coordenação física, intelectuais. Eu estou falando de coisas que eu aprendi com a minha professora aqui. A Adriane foi minha professora no curso de especialização. E aprendi muitas coisas com ela. E principalmente essa questão de por que acontece tantos incidentes e tantos acidentes? Os acidentes viram estatística, mas quantos de nós passamos por sustos enormes no trânsito? Nós somos, na verdade, sobreviventes de uma centena de milhares de pequenos incidentes ou quase acidentes. E por não percebermos esses perigos, esses riscos, é que, de vez em quando, até por força da estatística, alguns viram, de fato, acidentes. Eu acho que tem dois problemas sérios aí. Uma falta de aceitação de que a legislação está apenas expressando aquele condicionamento mínimo necessário para que o trânsito funcione com segurança. Você pode achar que limitar a velocidade, exigir o uso de cinto de segurança, exigir que o fabricante coloque esse ou aquele equipamento de segurança no veículo, você pode achar que isso tudo é exagero, mas não é. Não é, está consagrado, no mundo inteiro é assim, cinto de segurança tem que ser usado, o limite de velocidade é extremamente importante e mais uma série de 500 itens. Então tem muito a ver com educação. E a gente percebe isso justamente a partir da lei de tolerância zero com álcool na direção, como mudou realmente a realidade dos acidentes. Agora, a gente estava conversando, eu fiquei aqui pensando, será que essa situação do trânsito, né, está ficando insustentável, ela é uma consequência e um comportamento típico do brasileiro? Ou será que isso no mundo inteiro acaba se refletindo? As pessoas estão mais agressivas no trânsito? Tem algum fator cultural, será, ligado a essa questão? O que vocês acham? Eu acredito que tem diretamente, assim, tem uma avalanche de carros sendo colocada à frente das pessoas e nem as pessoas nem as cidades estavam preparadas para tudo isso, né? Esse é um ponto... Nunca foi tão fácil adquirir um veículo, né? As pessoas, também a questão da tecnologia, né? Tem uma velocidade imensa na internet, na linha telefônica, se uma está ocupado, você já tem a outra de espera. E as pessoas estão indo para o carro de maneira acelerada.
e nem se dando conta disso. Então, quanto mais tecnologia avançada se tem, é essa mesma tecnologia que está colocando os carros e as motos na rua. E as pessoas ainda não se deram conta disso. Então, a gente percebe assim que às vezes uma pessoa vai andar 1 hora dentro do carro, no seu percurso do trabalho para casa, e tem essa consciência que vai estar 1 hora e ela fica bem. E tem pessoas assim que para andar 2 quadras, elas são estressadas. Outras assim com uma lista imensa, uma pauta imensa de coisas para fazer, que tem consciência que não vão dar conta, um intruso, né? Então, é uma questão bem maior, como a Adriane falou, é uma situação complexa. Então, as pessoas também que estão comprando carro, eu confesso para vocês que às vezes eu falo sozinha lá, quando eu vejo alguma coisa, há um tempo atrás, assim, R$1 de entrada num carro, né? O preço de um pacote de salgadinho. Quer dizer, muita gente vai comprar o carro e não vai se dar conta se a sua família tem uma condição de ter esse carro ou não. Então, é uma responsabilidade maior, não só de quem está comprando. Eu acho que tem uma questão maior envolvida, e quando se pergunta se é um cultural, né? Acho que ele é muito forte na vida das pessoas. E, Tenente, tem muita gente dirigindo ainda sem carteira de habilitação, o BPTran faz fiscalização, organiza blitz, flagra com frequência esse tipo de situação? Infelizmente, como essa oferta de carro ela é bastante grande no mercado, então, o que acontece hoje? Muita gente compra o veículo, ou numa condição dessa de R$1, ou ainda, né, na parcela com amigos e tudo mais, e sai dirigindo, tem uma noção básica e sai dirigindo. Só que com a educação falta o conhecimento, falta a capacidade, a habilitação para dirigir, essa pessoa vai ser responsável por um acidente. A gente o BPTran realiza várias blitz, né? Tanto as educativas quanto as repressivas. Então, durante a semana toda, a gente trabalha em cima disso. Infelizmente, o número é grande de pessoas não habilitadas, mas a gente ainda tem digamos assim, uma vantagem, porque a gente ainda consegue tirar de circulação algumas dessas pessoas. A responsabilidade de entregar um veículo para uma pessoa não habilitada é do proprietário. Então, o proprietário também é chamado a essa responsabilidade. Então, não fica só aquela ideia, também é responsabilizado. Ok. Como evitar a violência no trânsito? Mande a sua opinião aqui pra gente pelo 0800 643 7555. Anote aí. Ou então pelo nosso e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.